Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o pastor Samir, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu quero falar sobre o tema rastros de demônios. É possível os demônios deixar rastros como de uma pessoa dentro de uma casa? Eu vou te contar uma experiência real que eu tive com isso aqui neste vídeo. Também trarei um ensino sobre o modus operandi do inimigo, cheiros, sujeiras e sinais de que algum tipo de entidade está operando na vida de uma pessoa ou mesmo dentro da sua casa. Este vídeo é uma sugestão do André, seguidor meu aqui. O André me acompanha desde o início do canal. Ele é brasileiro, mas mora em Madrid, na Espanha. Quero já mandar um abraço para o André e dizer a você também, querido irmão ou irmã, que você pode dar a sua sugestão de vídeo e nós estaremos então gravando na medida do possível o seu vídeo, a sua sugestão, estaremos trazendo o assunto conforme vocês pedirem. Também quero pedir que você deixe os seus comentários sobre esta questão que estaremos tratando aqui, se você já teve alguma experiência de sentir cheiros, ou de ver situações onde você entendeu que era o demônio, o espírito maligno que estava operando ali. Quero que você também deixe o seu like ajuda no crescimento do meu canal. Não te custa nada, um segundinho você vai ali, toca no joinha e assim você já curtiu o meu canal. Com isso o YouTube vai sugerir para outras pessoas o mesmo conteúdo. E são muitas as pessoas que estão precisando de ensino na área de batalha espiritual e de libertação. Também, se você não é inscrito, se inscreva. Ali vai abrir os sininhos, toque o sininho que te manda sempre as notificações. Muitas pessoas não têm recebido notificações de novos vídeos. É necessário você acionar o sininho. E se você desejar mandar uma oferta missionária ao meu ministério, você pode abrir aqui a descrição do vídeo, ali você encontra uma chave Pix, e aquilo que Deus tocar no seu coração de fazer, você pode fazer através desta chave Pix. Sempre oro e peço que Deus abençoe e recompense todos que me ajudam, ofertando no ministério e também contribuindo para o trabalho que eu desenvolvo na obra de Deus. Eu quero ler um texto na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 14 e 15, onde o apóstolo Paulo nos diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Queridos irmãos, Paulo está dizendo aqui que Jesus rasgou a cédula que era contra nós, ou seja, a cédula do pecado, e ele a cravou na cruz. Ali Jesus pagou a minha dívida e a sua dívida. Sua frase, momentos antes de render a sua vida ao Pai, ele diz: Pai, está consumado. Palavra grega, tetelestai, quer dizer pago, quitado, resolvido. Ou seja, a partir dali, todo aquele que cresce em Jesus Cristo, em seu sacrifício na cruz, arrependendo-se dos seus pecados, ele seria perdoado e tudo estaria então limpo, resolvido, quitado, pago, como uma dívida, literalmente. Mas não fica por aí. Paulo diz ainda que ele despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente, ou seja, para que todos tomassem conhecimento, para que todos vissem e entendessem que não só havia, como há de fato, um mundo espiritual operando em relação ao mundo físico, como também eles foram vencidos por Jesus. Como diz Paulo aqui, ele triunfou sobre
eles em si mesmo, no sacrifício da cruz. Ali é a nossa vitória. Então, quando nós falamos de batalha espiritual, duas coisas são importantes, são as mais importantes. Eu trabalho com batalha espiritual há quase 30 anos, eu tenho chamado para isso, e desde os primeiros meses de convertido, eu já identifiquei, eu já via o mundo espiritual em ação, na expulsão de demônios. Logo eu comecei a expulsar demônios muito novo, ainda com poucos meses de fé, e comecei a sofrer ataques de todas as maneiras, e isso, é claro, perdurou e tem durado até os dias de hoje, sendo para mim uma grande escola prática de batalha espiritual. Também ao longo desses 30 anos eu tenho empreendido um esforço no estudo da palavra em relação ao mundo espiritual, aos anjos caídos, aos demônios, a batalha espiritual, a libertação, como também eu tenho adquirido o que há de melhor na literatura, procurado estudar terminologia, expressões, culturas, tradições, folclores, porque tudo isso está relacionado ao mundo espiritual. Então, observando tudo isso, eu chego a uma conclusão que para você, irmão ou irmã, ter uma base e saber, como um mero crente, eu não estou falando que você vai entrar no ministério de batalha espiritual, ainda que você possa entrar se você tem um chamado e deseja fazê-lo. Mas como um crente em Jesus, você precisa apenas de duas coisas para aprender a lutar e vencer o inimigo. O primeiro deles, você precisa conhecer o inimigo através do que a Bíblia revela e também da boa literatura. Você tem que saber quem é o diabo, o que ele faz, o que ele pode, até onde ele pode, porque há limites para Satanás operar na terra. Segunda coisa, e a mais importante, você tem que saber quem você é em Jesus Cristo. Porque aqui está o grande ponto. É entender quem somos em Jesus. Porque quando nós entendemos quem somos em Jesus, nós não temos mais medo de nada, nada mais nos abala, e nós agora nos investimos da autoridade que nos pertence, que nos foi dada por Jesus, e com esta autoridade nós lutamos a batalha espiritual e dela triunfamos, pois como está escrito na palavra de Deus, maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. E o Senhor te chamou para ser um vencedor, para triunfar contra os vícios, contra as tentações, contra o pecado e contra todas as estratégias de Satanás. Mas precisa conhecimento, conhecimento da palavra, conhecimento de quem somos em Cristo Jesus. Crente verdadeiro não pode ter medo de Satanás. Crente verdadeiro não tem medo, porque ele sabe quem ele é em Jesus Cristo. Então, irmãos, os demônios, eles se dividem em categorias. Eu vou pegar aqui já a parte mais adiantada. No meu canal, ali na plataforma Seja Membro, eu explico mais detalhadamente como funciona a hierarquia espiritual, passando por Satanás, o grande chefe, depois os subalternos deles, destacados e classificados como principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e etc. Mas aqui embaixo, pegando já as entidades que operam aqui, elas se classificam em espíritos que atuam diretamente ou especificamente em determinadas áreas da vida humana. Por exemplo, há demônios que atuam especificamente na pornografia, no sexo, na imoralidade. Esses demônios atuam desde a questão das mídias, da televisão, que usa filmes, aplicativos e outras ferramentas de tecnologia para perverter e corromper o ser humano pela imoralidade e pelo sexo deturpado, como há também
os demônios que operam na questão mais das drogas, do álcool, da dependência química em todas as instâncias, inclusive de remédios antidepressivos. O que há de crentes que estão vivendo há anos dependentes de remédio para dormir, de remédio para controlar o emocional, e isso não é certo, irmãos. Eu não sou contra o tratamento médico, a consulta ao psicólogo e ao psiquiatra. E como pastor, eu até oriento em casos extremos que a pessoa vá também ter um acompanhamento de um profissional da saúde, quando realmente essa pessoa está com um desgaste emocional muito grande, quando ela está num momento de grande tensão nervosa que pode desencadear um surto psicótico ou alguma coisa parecida. Mas estes casos são em menor escala. A grande maioria são de origem espiritual, então a pessoa está sendo oprimida por um demônio que leva ela a ficar depressiva, entristecida, ela vai ao psiquiatra, que tão somente vai diagnosticar, é claro, aquilo como um quadro de depressão, como um quadro de ansiedade ou de síndrome do pânico e vai dar tratamento de medicamentos para essa pessoa, né? E essa pessoa vai ficar, então, durante anos ali tomando Rivotril, tomando Lexotan, tomando Diazepam, tomando, sei lá, tantos outros ansiolíticos, né, que eu não me lembro o nome agora. Então, uma coisa é passar por um médico, outra coisa é você ficar viciado, escravizado na medicação, sendo que Jesus liberta-nos de todas estas coisas, especialmente do que é espiritual. Então há demônios que operam no mar, há demônios que operam nos rios, há demônios que operam nos cemitérios, há demônios que operam dentro dos presídios, e você descobre ou percebe que tipo de entidade demoníaca está operando no lugar pelo quadro que você tem, pela situação das pessoas que ali vivem. Então, por exemplo, no mar, existem entidades, eu vou usar esta expressão aqui, porque se eu usar outra expressão, o YouTube pode derrubar o meu vídeo, bloquear o meu canal e alguém pode até querer me processar. Mas eu vou usar a expressão entidade. E você sabe o que é entidade, à luz da Bíblia. Mas há entidades que operam no mar, e eu vou dar o nome de uma delas bem conhecida de todas, Iemanjá. Iemanjá é uma entidade que opera no mar. Então, essa entidade exerce controle, ela recebe trabalhos, oferendas de pessoas, inclusive algumas devotadas dessa entidade, e ela opera no mar em várias áreas. Existe uma outra entidade que também opera no mar e que eu diria que seria a mesma com outro nome, chamado Leviatã. Leviatã é uma entidade, uma potestade marinha que opera no mar, que por sua vez poderia ser chamado também de Iemanjá. Porque de um país para o outro, de um tempo para o outro, uma mesma entidade pode ter vários nomes. E dentro do próprio sincronismo, ou sincretismo religioso, melhor dizendo, uma entidade na Europa tem um nome, na África tem outro, no Brasil tem outro, mas é a mesma entidade. Você sabe que é a mesma por quê? Pelo modus operandi dela, pela maneira que ela escraviza as pessoas. Então há demônios, como eu disse aqui, que trabalham exclusivamente para desanimar o ser humano. Começa como um grande desânimo, uma grande tristeza, uma perca da alegria da vida. E você sabe aonde isso vai chegar. Vai chegar na depressão. Entenderam? Quando a pessoa começa a viver um quadro desse, ela tem que aprender a resistir e ir para a palavra de Deus, para a oração, para o jejum e confrontar este mal, encará-lo de frente. E tão somente aí ela vai ter a vitória. Existem entidades que atuam em casas, eu já tive em muitos lugares, especialmente lugares pobres, humildes, que você chega, tá aquela sujeira. Você já foi a algum lugar assim? Aquela família que mora ali, aquela mulher que mora ali, nem ela não toma banho direito, o cabelo assim tá oleoso, tá sujo, ela tá com uma roupa encardida, a luz ali geralmente é uma luz fraca, lúgubre,
né? E é um ambiente já meio escuro, geralmente cheio de imagens de santos em vários lugares, ok? E ali há muita sujeira também, coisas velhas entulhadas, e isso é um sinal de quem está operando ali. Porque pobreza não é sinônimo de porquice, irmãos. Eu conheci pessoas crentes que moravam num barraco humilde, bem limpinho, que você poderia pegar o prato de comida, sentar e comer no chão. Então, ser pobre não é sinônimo de sujeira, de imundícia. Falando no português, claro, a porquice que nós usamos, não é verdade? Mas quando você vê isso, se não for em algumas circunstâncias de origem cultural, ou seja, a família já era assim, a mulher veio assim porque a mãe já era assim, geralmente é demoníaco. Acumuladores. Vocês já viram na TV ou conhecem alguém que é aquele acumulador? Eu assisti um quadro antes em TV a cabo de casas nos Estados Unidos que as pessoas iam acumulando coisas até chegar à altura do teto, de ter cômodos que você não podia entrar e aquela pessoa não conseguia vender nada daquilo, se desvencilhar nada daquilo. Isso é espiritual, irmãos. Isso não é normal. Não é normal. Eu assisti uma dessas séries, né? Um dos programas de uma série dessa, que uma mulher conheceu um homem até interessante e tal. E aí um dia, depois de muito ela insistir, ela foi visitar a casa dela e quando ele abriu a porta e mostrou aquelas pilhas de coisas, de todo tipo de coisas, ela ficou chocada, ela disse, eu não acredito, você não é normal. Você não é normal. A mulher só dizia isso, ela ficou chocada. Porque não é normal. Quem é que convence você ou a mim que uma pessoa que fica comprando coisas que não precisa e acumulando ao ponto de chegar à altura do teto, de lotar o banheiro, de lotar a cozinha, de ter um cantinho no quarto para dormir. Você concorda que isso é normal? E alguém vai dizer, é problema psicológico ou psiquiátrico. Não é. O cara não rasga nota de 100. Ele trabalha, ele tem dinheiro, ele só compra aquilo compulsivamente. Isso é espiritual. Espíritos que atuam na área dos ciúmes, exacerbado, exagerado. É demônio. Isso é demônio também. Então os demônios, eles atuam escravizando as pessoas em várias situações que o tempo não permite. Senão meu vídeo aí vai para 1 hora de novo. Na sujeira, na depressão, na preguiça, como sugeriu o André aqui, falar do demônio da preguiça, há demônios, e que eu nem vou citar nomes aqui, porque na Europa é um nome, na África é outro, no Brasil pode ser outro, mas que escraviza na preguiça, naquilo que se chama procrastinação, né, uma palavra mais bonita. A pessoa está ali, não faz nada, ela não reage, a vida está desabando ao redor dela e ela não reage. Se é na questão do homem, os filhos estão com problemas, a mulher quer atenção e o homem não reage. Isso é um demônio, queridos. É um espírito. Quando transcende ao natural, é um espírito controlando a mente da pessoa. Eu não estou dizendo que a pessoa possa estar endemoniada, ainda que em alguns casos pode estar sim, mas atuando na mente da pessoa. Então os demônios escravizam na doença, na miséria, na sujeira, na imundícia, em lugares escuros. Eu particularmente gosto de casas claras. Deus é luz, nós somos filhos da luz. Meu negócio é coisa clara, é casa clara, é pintura clara, aquele negócio escuro, meio tenebroso, isso aí para mim não me transmite uma boa sensação, porque o meu Deus é luz. Me chamou para a luz. Eu gosto de casa clara, de um ambiente propício para Deus. Ambiente de sujeira, o Espírito Santo não tem prazer. Ambiente de briga, de contenda, de doença. E às vezes tudo ao mesmo tempo. Já entrei em bairros humildes, em casas humildes, e vez por outra estou indo ainda. Como eu falei aqui, eu exerço o ministério como um pastor missionário na minha cidade. Então eu visito pessoas aqui, cidades vizinhas, aonde eu for chamado, e eu encontro vários quadros diferentes.
E geralmente em lugares humildes você vai lá e está aquela situação, um barraco, uma meia água, uma casinha velha, uma sujeirada, uma imundícia, aquelas crianças só de roupinha íntima, ou às vezes totalmente nua, toda suja, a mulher doente, o homem doente, aquela pobreza, aquela miséria, umas panelas velhas sobre o fogão, né, sujas assim, que não há nenhuma higiene. Isso não é normal, isso é espiritual. E você sente o ambiente, né? Para quem é espiritual, eu tenho muita sensibilidade ao mundo espiritual. Se eu entrar numa casa que tenha presença maligna, não precisa nem haver sujeira nem nada, eu sinto o que ali tem. Quando algumas vezes alguma entidade quer entrar aqui na minha casa, eu sinto quando entra. E logo eu repreendo e ordeno que vá embora em nome de Jesus. Deus me deu essa sensibilidade ao longo dos anos. Posso estar deitado quando percebo que uma entidade às vezes rodeia a minha casa ou até age dentro da minha casa de alguma forma. Deus me deu essa sensibilidade. Então, irmãos, os demônios, além disso, eles promovem cheiros, cheiro de cigarro, cheiro de drogas, cheiro de perfumes, mas não é um perfume gostoso, é aquele perfume adocicado, aquele perfume de mulher, de cabaré, de gente, de garota de programa, aquele perfume vulgar, barato. Ele promove, você sente o cheiro, do nada você promove um cheiro, aparece um cheiro, mas não tem ninguém ali usando aquele perfume. Ou de cigarro, não tem ninguém ali nas imediações fumando, ou de drogas, entenderam? Demônios produzem isso. E demônios podem deixar também sinais dentro de casa. Derrubar objetos, quebrar objetos. Olha, queridos, um objeto não cai sozinho. Eu estive na casa de alguém há poucos dias atrás, ela comentando que chegou do trabalho, ela tinha uma galinha da Angola bonita que ela comprou numa viagem, né? uma imagem assim, um enfeite, digamos assim. E quando ela chegou, tinha um livro caído na estante dela e essa galinha estava no chão espedaçada. E lá na casa dela eu identifiquei um espírito maligno. E repreendemos e fizemos uma limpeza espiritual. Então, coisas que se movem sozinho, portas que você deixa fechadas, chega a estar aberta. Barulho de passos em casa à noite, cheiros, são atividades demoníacas que têm que ser expulsas e quebrado o poder de Satanás ali, porque senão ele vai tomando cada vez mais força e corpo. Famílias que vivem discutindo, brigando, batendo boca, é demônio. Demônio se alimenta de discussões, da energia liberada quando um casal discute, pais e filhos discutem. Demônio se alimenta dessa energia, se alimenta do medo, se alimenta da dúvida. Porque nós produzimos essa vibração, nós somos energia e eles se alimentam de energia. E eu vou terminar aqui contando uma experiência de certa feita que os demônios deixaram rastros como uma pessoa. Eu estava na casa dos meus pais em Curitiba, isso já faz alguns anos, e a casa lá era um sobrado, então a cozinha e a sala eram embaixo e os quartos em cima. E era um momento que eu estava vivendo uma batalha espiritual. Vivíamos ali uma fase que estávamos orando e jejuando porque estávamos num período de batalha espiritual. E numa noite, quando eu me deitei-me e logo já dormi, cochilei. Não lembro, talvez 1 hora, 40 minutos que eu dormi, eu acordei. Quando eu via lá na rua, então o sobrado ele ficava assim num condomíniozinho fechado, ele era o último para o lado de dentro, a rua ficava bem longe assim. Mas lá na rua eu ouvia uma mulher passando pela rua e xingando, dizendo palavrões bem alto. Ali na cama deitado eu entendi, discerni que aquela mulher estava endemoniada. Ela vinha xingando alto, falando palavrões terríveis e xingando, e eu acordei e disse, essa mulher está endemoniada. E de repente ela se calou. Quando ela se calou, na hora eu senti que a entidade saiu do corpo dela, veio e entrou dentro da minha casa, do meu quarto. Quando eu senti que entrou dentro do meu quarto, eu tive uma visão espiritual no mesmo instante, como um flash. E era um demônio enorme, com quase 3 metros de altura,
de um aspecto horrível, um monstro, para tentar descrever para você. E no mesmo instante eu caí sentado na cama com o dedo em riste estendido, repreendendo o demônio e ordenando que saísse do meu quarto em nome de Jesus. E depois de alguns instantes ali repreendendo aquele demônio com toda a autoridade e coragem, ele virou as costas e eu vi quando ele saiu pela porta do quarto. Eu me deitei e dormi. No outro dia minha mãe me chama, ela acordou um pouco mais cedo, ela me chamou, disse, venha ver uma coisa aqui. E quando eu desci, como eu falei, a casa era no sobrado, para a cozinha, que era de piso, havia rastros. Sabe quando uma pessoa está com o pé molhado e pisa num lugar que tinha pó, que fica aquele rastro desenhado do pé, que está molhado com pó? Ficaram rastros, as pegadas do demônio, um pé enorme, fino, com apenas 3 dedos. Eu cheguei a tirar fotos. Meus pais e Deus que estão me ouvindo falar são testemunhas. Eu cheguei a tirar fotos na época. Depois eu acabei até apagando, porque achei que não era bom ficar com fotos de pegada de demônio no aparelho, que inclusive era da minha mãe, o antigo celular que ela tinha. Mas eu tirei fotos. Ficou nítido os traços, os sinais dos pés caminhando. Quando eu descia a escada, dava na entrada da sala, e à direita já a cozinha, os passos que saíram pela cozinha, saíram pela garagem, que era na saída da cozinha, na outra porta, e para o lado e foi embora. Então, essa é uma daquelas coisas que Deus permite ficar ali para você ver, entender, conhecer e aprender sobre o mundo espiritual. Se você já teve alguma experiência assim de ver rastros, ou outro indício de atividade maligna, deixe aqui no comentário a sua experiência. E aí, quando eu vi os pés, aí eu contei para minha mãe o que aconteceu na noite anterior, da mulher que vinha gritando na rua. Vejam que interessante que o demônio sai daquela mulher e entra no meu quarto, porque havia uma batalha espiritual. E ele veio ali para me afrontar, para tentar fazer alguma coisa comigo. Mas no mesmo instante o Espírito Santo me abriu a visão, eu vi e já caí, me coloquei sentado na cama, expulsando aquela entidade maligna. Então, meus queridos, o mundo espiritual é real, não negligencie o mundo espiritual. Se você está vivendo um momento de ataque, de luta espiritual, descreva aqui nos comentários, deixe também o seu pedido de oração. E eu quero orar pela sua vida agora, lembrando mais uma vez, por favor, deixe o seu like, comente, se inscreva no canal e se sentir de abençoar o meu ministério com uma oferta, abrindo a descrição ali você tem uma chave Pix. Que Deus abençoe a sua vida. Oremos. Pai querido, eu quero agradecer-te por mais um vídeo e a minha oração é que este vídeo sirva para abrir os olhos de muitos. Foi um vídeo curto, há muita coisa a ser falada, mas queremos aos poucos trazer pequenas porções de conhecimento e revelação ao teu povo. Oro pela tua igreja que assistiu esse vídeo comigo até o final, teus servos e servas, para que o Senhor venha revesti-los com poder e autoridade, abrindo-lhes também a mente e o entendimento, para eles saberem quem são em Jesus Cristo. E que o Senhor venha operar dentro desta vida, neste lar, nesta casa, nesta família, poderosamente, Senhor. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus eu peço e desde já agradeço pela tua resposta. Muito obrigado, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor nos permitir.